Graça e paz, amados irmãos. Quero falar hoje sobre Moisés. Todos conhecemos a vida de Moisés. Moisés, ele não esperou o tempo de Deus. Ele decidiu adiantar as coisas na força. Aquilo que somente poderia nascer pela obediência, da obediência. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15, ali nesse texto nos mostra a um Moisés consciente da sua identidade. Ele sabia que não era egípcio, ele entendia que ele era hebreu, né? Nos mostra essa passagem, isso, a um Moisés sensível, muito sensível pela injustiça. Porém, vemos também ali a um Moisés ainda governado pelos seus próprios impulsos. Sim, quando ele vê um egípcio golpeando, maltratando a um hebreu, ele atuou com ira, com raiva. E aí ele toma uma vida pensando que assim ele começaria a libertar ao seu povo. Mas não. Bom, a sua intenção pode parecer até justa, né? Porém, o método não era adequado. O tempo não era o tempo de Deus. E aí, o que nasce da carne passou a produzir medo, rejeição e finalmente ele passa a fugir. Vemos aqui aquele libertador, Moisés, o libertador, terminou como um fugitivo, né? Passou a fugir. E o palácio onde ele morava, né? Egito, foi trocado pelo deserto de Midian. E aqui nós podemos ver uma verdade muito profunda neste texto, que os propósitos de Deus não se cumprem por iniciativa humana. Não é pela nossa iniciativa, senão por obediência ao tempo de Deus e também obediência à forma como Deus vai fazer. Olha que fala o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não com exércitos, nem por força nem violência, senão com o Espírito de Deus. Então, não é por força nem violência, é pelo Espírito e pelo poder de Deus. Moisés, ele quis fazer em um dia aquilo que Deus planejava fazer no tempo dele, no devido momento. E qual foi o resultado? O resultado foi um longo deserto. Moisés passou ao anonimato, passou a permanecer em silêncio e também em um aparente atraso. Porém, esse deserto não foi um castigo final para Moisés, senão foi uma formação divina. Sim, Deus usou Midian, né, o deserto, para esvaziar Moisés dessa autossuficiência que ele tinha, né, dos seus impulsos, e encher Moisés de uma dependência de Deus, obediente a Deus. Aquele que uma vez atuou com violência, Moisés, aquele homem que uma vez foi violento, atuou com violência, teve agora que aprender com mansidão. Aquele que quis libertar com as suas próprias mãos, agora teve que esperar a que Deus operasse com a sua mão poderosa. E assim muitas vezes acontece com nós, com muitos de nós, quando nós nos adiantamos
as coisas, queremos fazer tudo no tempo nosso, no nosso tempo e da nossa forma. Sofrimos escassez, sofrimos confusão, depressão e até perseguição. Porém, quando esperamos em Deus, Ele cumpre seu plano de uma forma perfeita, porque Ele é Deus. Aleluia. E veja só que o chamado de Deus não se perde. Quando Deus chama, o chamado de Deus não se perde por causa dos nossos erros. O chamado de Deus não se perde por causa das nossas más escolhas, das nossas más decisões. O chamado de Deus não se perde por isso. Porém, se retrasa quando a gente não espera a sua voz, quando não esperamos que verdadeiramente Ele fale conosco. O deserto muitas vezes dói, porém, o deserto prepara-nos, capacita. E aquilo que Deus promete, Ele mesmo cumpre. Confie em Deus e não se apoie nos seus próprios planos. Não se adiante as coisas querendo fazer no tempo que você acha que tem que ser e da forma que você acha que tem que ser feita. Espere ouvir a voz de Deus. Espere o momento que Deus falar, porque Deus cumprirá tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você já falou para Ele e tudo aquilo que já falaram para você que Deus vai fazer. Espere no momento certo. Espere o tempo certo. Espere a forma perfeita como Deus faz. Amém? Fique com essa palavra. Que essa palavra venha a edificar a sua vida. Amém? Medite nisso e que Deus venha abençoar você. Um abraço e até a próxima oportunidade.